Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 13 ao capítulo 17. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Parabéns, estamos no nosso penúltimo dia da nossa leitura bíblica. E eu agradeço a Deus por você estar comigo, né? Priorizando a palavra de Deus, tendo como prioridade ter esta palavra como lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, separando um tempinho todos os dias para meditar na palavra de Deus. E com isso você está encerrando um ano onde você leu toda a Bíblia. Parabéns por isso. E eu quero que isso se torne um estilo de vida, um hábito, você ler a Bíblia todo dia. Da mesma forma que você se alimenta, tomando café, almoçando e jantando, alimentando o seu corpo físico, você também priorize a palavra de Deus, lendo a Bíblia todos os dias, você vai estar alimentando o seu espírito, que é tão importante quanto nutrir o corpo físico. Então, sem maiores delongas, hoje nós vamos para o capítulo 13 e vai falar aqui sobre a besta que emerge do mar, né? Então, essa besta aqui, nós vamos falar de um poder religioso, de um poder político. É isso que simboliza. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre a cabeça, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade, né? Foi dada pelo dragão a esta besta, né? Então, às vezes as pessoas, né, têm dificuldade de entender o Apocalipse. Mas você precisa lembrar quem escreveu o Apocalipse e o contexto que ele foi escrito. Imagine João, né, o discípulo amado, o discípulo do amor, lá na ilha de Patmos, abandonado lá para morrer. Era esse o contexto. Naquela época, o que João conseguiu, né, escrever dentro do contexto daquilo que ele conhecia. Então você vai ver muitas vezes o discípulo aqui, o profeta, né, porque o Apocalipse é uma profecia. Então o discípulo profeta traduzindo, escrevendo aquilo que ele via dentro do contexto daquilo que ele conhecia. Não é? Então, muitas vezes ele vai trazer a semelhança com os animais, de tudo que ele via no dia a dia ali dele. E aí ele fala, olha, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, adorando o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado a boca que proferia arrogância, blasfêmia, autoridade, para agir 42 meses. Ao abrir da boca em blasfêmia contra Deus, para que fosse difamado o nome e difamasse o tabernáculo, a saber, a sua habitação no céu. Então, se você lê Daniel capítulo 7, você vai ver muita semelhança aqui com essa besta, com as características, com tudo aquilo que João trata aqui e aquilo que Daniel profetizou também lá em Daniel 7. Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação.
e adorá-la todos os que habitavam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então você percebe nitidamente aqui os que são e os que não são de Deus. Você vê nitidamente aqui aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e aqueles que aceitaram a marca da besta, o domínio da besta, os ensinos da besta, o mundo, o reino, a vivência da besta. E você percebeu aqui que Apocalipse nos fala que a besta está estritamente ligada e comprometida ao dragão. E foi o dragão que deu a ela autoridade sobre a terra. Clareou aí um pouco mais? Muitas vezes, no mundo em que vivemos, somos relativistas com as coisas. Isso não tem nada a ver, isso não tem importância. E aos poucos vamos não fazemos distinção entre o santo e o profano. Aos poucos vai se encontrando dentro de nós cada vez mais coisas relacionadas a esta terra, ao dragão, ou coisas relacionadas a Deus. São as nossas escolhas no nosso dia a dia. Muitas vezes, queremos ficar no meio termo, mas desde o início foi muito claro. Não há um meio termo. Ou é céu ou é inferno. Ou é Deus ou é o diabo. Simples. E Apocalipse nos mostra o final de todas as nossas escolhas. Olha só, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aquele que está a perseverança e a fidelidade dos santos. E aí, nós tivemos a besta que emergiu do mar, agora nós vamos ter a besta que vai emergir da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade que a primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer na terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, diante dos que habitam na terra, que façam uma imagem à besta, aquele que a ferida a espada e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, ou seja, toda a camada social, lhe seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Então, nós vimos recentemente que aqueles que são de Deus serão selados por Deus. Aqueles que são do diabo também serão selados por ele. É o que diz Apocalipse. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. 666. O capítulo 14 fala do cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Olhei e eis que o cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Vimos lá, esses 144.000, Apocalipse 7 fala sobre ele.
Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, com voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era de arpista, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem este mácula. Vi outro anjo voando pelo céu, pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentavam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu outro anjo, segundo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria e da prostituição. Seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e a sua imagem, a quem quer que recebe a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Olhei, e eis que a nuvem branca, sentada sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo à cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aqueles que se achavam sentados sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegada é a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontrava no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, e saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz que tinha uma foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada, ajunta os caixos da videira na terra. Então aqui está relacionada a Israel, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e a lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. E aí nós vamos falar aqui, né, dos 7 flagelos, que é o capítulo 15, né? E os remidos que vão entoar o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, né? Então, ele fala assim: vi um outro sinal, um grande e admirável, 7 anjos, sendo os 7 últimos flagelos
pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Esses daqui, aqueles, né, que após o arrebatamento ficaram na terra e passaram pela grande tribulação e perseveraram na sua fé. Entoaram um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admirável são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, não glorificará o seu nome, Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto, né? E aí, depois dessas coisas, nós vamos ver os flagelos, né, que são relatados ainda no capítulo 15, né, a partir do versículo 5. No capítulo 16, vai dar continuação a esses flagelos, né? Vai falar especificamente do primeiro, que ele ouve a voz do santuário dizendo aos 7 anjos: vai, ide, derramai na terra as 7 taças da cólera de Deus. E aí sai o primeiro anjo e derrama a sua taça na terra, né? E aí aos homens que eram portadores da marca da besta, os adoradores da imagem, sobrevieram sobre eles, né, úlceras malignas e perniciosas. Essa é a primeira. O segundo flagelo, que foi derramado sobre o mar, e ele se tornou como sangue, né? Como de morto, e vai morrer todos os seres viventes do mar. O terceiro flagelo, essa taça vai ser derramada sobre os rios e as fontes das águas, e elas também vão se tornar como sangue, né? Consequentemente, todos os seres vivos, né, que estão ali vão morrer. O quarto flagelo, ele vai derramar sobre o sol, e o sol vai queimar os homens como fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. O quinto flagelo foi derramado, a quinta taça, né, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. O sexto flagelo foi derramado a taça sobre o grande Eufrates, cujas águas vão se secar, né? E aí nós vamos ver o sétimo flagelo, que foi derramado, né, pelo sétimo anjo, a sua taça pelo ar. E aí ele vai declarar, né, a voz do santuário dele, a partir do lado do trono, né, vai sair a grande voz do trono dizendo: está feito, está consumado, em outras versões. E aí vai sobrevir relâmpago, vozes, trovões, né, terremotos como nunca houve, e igual não haverá sobre a terra. De tal modo foi o terremoto forte e grande, né? E aí nós vamos ver que a grande cidade será dividida em 3 partes, cairão cidade das nações, né? E aí lembra-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice da vinha do seu furor. Todas as ilhas fugirão, os montes não foram achados, vai desabar o céu sobre os homens com grande saraiva, pestes, pedras, né? Então ele vai relatar tudo isso no sétimo flagelo. E o 17 vai ser a destruição, né? E a descrição da grande meretriz. E o 7 anjo, que tem as 7 taças, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram reis da terra com o vinho da sua devassidão. Foi os que se embebedaram e que se habitavam na terra, né? Então ele vai trazer
Ele vai inclusive falar no versículo 5, na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe da meretriz e das abominações da terra, né? Então ele vai falar a respeito dessa meretriz. E amanhã, que é o nosso último dia do nosso devocional, nós vamos falar, né, a partir do capítulo 18, que é realmente a queda da Babilônia, né? E eu já quero que você já se prepare, porque não temos férias aqui no Priorizando a Palavra de Deus. Amanhã finalizamos Apocalipse, mas dia 1º nós iniciamos o livro de Gênesis. E eu quero que você esteja comigo novamente. Será um grande prazer, não só de você estar comigo, mas também convidar mais um. Faça um desafio no seu trabalho, na sua igreja, no meio da família. Vamos todos ler a Bíblia? Com certeza 2024 será um ano extraordinário se priorizarmos a palavra de Deus, porque dificuldade teremos, mas teremos o alimento que nos sustenta todos os dias. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e com gratidão te agradecemos, pois temos o privilégio de todos os dias meditarmos na Tua palavra, de todos os dias buscarmos em Ti o sustento que precisamos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.